A paz do Senhor, meus amados, somente as Escrituras, nada além disso, nada além disso. Hoje eu vou deixar um texto para vocês, se encontra lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Pois eu não me envergonho do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia desses eu estava vendo um repórter aqui do Rio, na RJ, e tem um quadro no sábado de uma entrevista lá na cidade, lá no centro do Rio. Um repórter entrevista as pessoas que passam. Eu estava vendo uma entrevista com um rapaz, que ele falando que ele era cantor, que eu olhando assim para ele, eu já sabia que ele tinha cara de evangélico, né? Que ele era crente. Mas ele começou falando não, que ele gosta de cantar, que ele gosta muito de carnaval, de samba. Aí falou lá de todos os sambistas que existem, Alcione, o pessoal da Portela, Neguinho da Beija-Flor, tudo foi exemplo para ele, que ele ama samba, que ele ama cantar samba. E no finalzinho da entrevista o cidadão chega e me fala: mas eu sou crente da Assembleia de Deus. Mas comigo não tem problema não. Eu gosto de todas as religiões, eu aceito tudo. Eu fiquei pensando, até falei com a minha digníssima esposa: gente, cara, isso me dá uma raiva. Sabe? Eu fico pensando, cara, como que as pessoas são covardes diante da televisão, diante das câmeras? Por que a pessoa não chega e fala logo que é evangélico? Por que as pessoas não testemunham? As pessoas ficam com vergonha. Não, porque eu vou falar que eu sou crente. Não, porque vou falar que eu sou fanático. Não, porque eu quero fama. Aí eu falo logo que eu gosto de todos os sambistas. Sabe, hoje em dia estamos diante de uma geração de evangélicos covardes, que são evangélicos, mas chegam diante das câmeras, diante das pessoas no trabalho, dos amigos, de alguns familiares, e ficam com vergonha de falar que é crente, de falar que é cristão. Sabe, Paulo fala exatamente sobre isso. Deus não nos deu um espírito de covardia, pois não me envergonho do testemunho do nosso Senhor. Sabe, esse versículo também ele é muito amplo, porque quando ele fala que Deus não nos deu espírito de covardia, também está falando de outras situações, de pessoas que têm medo de pregar a verdade. Não posso pregar isso aqui. Eu já ouvi pastores falando isso. Não posso pregar essas pregações não mais confrontativas, porque senão as pessoas vão sair da igreja. Porque as pessoas vêm na igreja para ouvir uma palavra rema, uma palavra de vitória. Então se eu pregar alguma coisa assim, as pessoas vão ficar tristes. Eu já ouvi, isso aí não é balela não, gente. Eu já ouvi com os meus lindos ouvidos que não pode pregar palavras assim, porque senão as pessoas vão ficar tristes, vão ter uma semana triste. E as pessoas precisam ter uma semana de alegria. As pessoas precisam ouvir a verdade. Sabe, nós precisamos deixar de ser covardes, medrosos, de não pregar o evangelho, de não testemunhar sobre Jesus Cristo. E também a gente pode pegar esse versículo também e falar muito sobre alguns pastores também, que são covardes, que não chegam e não falam a verdade. Os membros, gabinete, estão fazendo gabinete. Sabe, pastores que ficam passando a mão na cabeça de membros. Não, porque eu não posso falar sobre certas questões, porque eu não posso me meter sobre certas questões, porque senão vai ter... A gente viu até o testemunho, eu até falei isso. A questão que aconteceu lá com o pastor Luciano Subirá. Não posso... Aí por causa do que aconteceu com ele, tem pastores hoje em dia que eu não posso me meter muito nisso não, porque senão pode ter processo para mim. Gente, estamos aqui para isso. O que Paulo passou? Vê se Paulo tinha medo de falar a verdade por causa das cadeias, dos processos. Simplesmente pregava o que tinha que pregar, falava o que tinha que falar. E hoje em dia nós vemos muitos pastores que não falam a verdade, que não cuidam de famílias, de casais, porque posso ter processo, pode depois me processar. Gente, teu papel é ser pastor. O pastor tem que fazer o que é certo
E não simplesmente tem medo. Não, porque hoje em dia eu não posso mexer com mulher, eu não posso mexer com aquelas questões de gênero, porque senão vai me dar processo. Deus não nos deu espírito de covardia. Tá bom? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Para que nós não possamos nos envergonhar do Evangelho, nem palavra de Deus, nem da palavra de Deus, e simplesmente termos coragem de testemunhar que nós somos crentes, sim, em qualquer lugar, inclusive no trabalho, e em qualquer lugar falar a verdade, pregar a verdade, somente as Escrituras, sem ter medo de processo, sem ter medo de difamação, sem ter medo das pessoas saírem da igreja por causa das nossas pregações. Lembra de Jesus? Quando ele pregou lá depois da multiplicação dos pães, o que o povo falou? Dura este discurso. E muitos foram embora. Nosso papel é falar a verdade. Se os outros vão embora, fazem igual Jesus falou com os discípulos. Vocês querem também? Se vocês quiserem, a porta está aberta. Mas eu vou falar a verdade. Porque está sobre minha responsabilidade de apacentar ovelhas, de pregar o Evangelho e de mostrar para o povo que eu sou cristão. E uma coisa que não pode ser um cristão é covarde. Eu estou falando isso porque eu também já vi numa sala, pastores que numa sala cheia de mulheres falam contra os homens. Não, porque o marido tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E numa sala cheia de homens falam contra as mulheres. Não, porque a mulher precisa ser sábia. Sabe por quê? Numa sala cheia de mulher, o pastor não tem coragem de chegar e falar a verdade. E numa sala cheia de homens, o pastor também não tem coragem de falar a verdade. Isso é um tipo de covardia. Pessoas que não têm coragem de falar a verdade, porque está diante de pessoas e ele fica com vergonha. Não pode falar contra não, porque senão eu vou ficar mal. Vou ficar contra mal os homens, vou ficar mal contra as mulheres. Gente, nós não podemos ter espírito de covardia. Nós precisamos pregar a verdade, cuidar das pessoas, falar a verdade, doa a quem doer. Se a gente vai morrer, ser preso, se vão ficar com raiva, problema, faz parte.